Olá, meus amores. Hoje nós vamos estudar aqui uma revisão sobre conjuntos. O conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números fracionários, o conjunto de todo o universo matemático, para a gente poder dar continuidade aí ao nosso curso de matemática do ensino médio. Então, essa aula aqui é só uma revisãozinha, beleza? Então, vamos lá. Peguem todas as suas anotações que nós vamos começar aqui. Então, vejam, o universo dos números começou da seguinte maneira: nós tivemos que fazer o seguinte, começar lá do comecinho, lá da sua educação primária, lá do seu ensino fundamental 1, aonde lá na sua alfabetização matemática, aonde a gente começa com o conjunto dos números naturais. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? O zero, o um, o 2, o 3, o 4 e infinitamente. Ou seja, os números inteiros e positivos. Logo depois, o universo matemático aumenta um pouco mais e a gente apresenta, a gente entende que o conjunto próximo agora é o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números inteiros? Os números naturais, que estão aqui, e os naturais negativos. Então, vejam, que formam o conjunto do Z. Então, nós temos o Z são os conjuntos, né? É o conjunto dos números positivos e negativos e inteiros. Logo depois, o universo matemático cresce um pouco mais e aparece o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números racionais? Os números inteiros positivos, os números inteiros negativos e os números que estão entre os inteiros, tanto positivo como negativo, tipo o número 0,5, que eu posso escrever assim na forma de número decimal, ou eu posso escrever assim na forma de número fracionário. Então, quais são os números, resumindo, que fazem parte do conjunto Q? Os inteiros positivos, os negativos e os fracionários. Aí, o conjunto, o universo, se compõe, ele cresce um pouco mais e a gente, isoladamente aqui, tem um conjuntinho chamado de irracionais. Ele está isolado aqui. Porque, especificamente, quais são os números que fazem parte dos irracionais? Aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, são os números famosos, que é o π, o φ, o Euler, né? E as raízes não exatas, ou seja, aqueles números escritos assim, ó, tipo 1,34571 e assim por diante, são números que têm infinitas casas decimais, mas não tem período. Porque aqui no conjunto Q, ó, esse tipo de número, tipo 1,333 e assim por diante. Esse tipo de número, que são chamados de dízimas periódicas, fazem parte do conjunto Q, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Agora, uma raiz não exata, tipo a raiz quadrada de 2, faz parte dos irracionais. E aqui também tem o pi, que eu acabei de falar, o φ, o Euler e assim por diante, né? E fechamos o conjunto aqui com os números reais. Quais são os números reais? Todos os números. O n, o z, o q e o i. Tudo junto faz parte do conjunto dos números reais. Então, o universo é esse.
Tem também, né, como nós estamos aqui numa matemática um pouquinho mais avançada, o conjunto e último dos números complexos. O conjunto dos números complexos são aqueles números que não, vejam, que não dão para determinar, que se eu chegar aqui, ó, por um exemplo aqui, colocar aqui, ó, menos raiz de 4. Dentro do conjunto dos reais, nós vamos afirmar que esse número não existe. Mas dentro do complexos, nós vamos trabalhar com o conjunto dos números imaginários. E no conjunto dos imaginários, esse tipo de número vai existir. Então, tem esse conjunto também, que é o conjunto dos números complexos, certo? Que os números complexos é uma matéria aí também de ensino médio. Beleza? Então, apresentei aqui para vocês o universo matemático e como ele é formado. Então, olha, vou colocar aqui, e não em forma de diagrama, como eu escrevi ali, mas na forma de conjuntos. Então, nós temos o N, que é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente. Ou seja, o conjunto dos inteiros. O conjunto Z. O conjunto Z é o conjunto dos números negativos e dos números positivos. Infinito tanto para a direita como para a esquerda, mas são inteiros, mas positivos e negativos. O conjunto Q. O conjunto Q é o conjunto dos números inteiros, positivos, negativos, só que nós temos também aqui os números fracionários, que por sua vez podem ser escritos na forma decimal, na forma com vírgula. O conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais são os números famosos, o π, o Euler e assim por diante. E as raízes, né? As raízes não exatas, ou seja, números que podem ser escritos dessa forma aqui, ó, 2,731 e assim por diante. São números que têm infinitas casas decimais, mas não são dízimas periódicas. Embora aqui as dízimas periódicas, que são números assim, fazem parte do conjunto Q. E a gente fecha o conjunto dos reais, que são todos os conjuntos, que é a união de N, Z, Q e I, né? Então, são todos. E, por fim, o conjunto dos números complexos, que são os números imaginários, que são números que a gente consegue descobrir o valor, por exemplo, da raiz quadrada de menos 4. Então, aqui é um resumo do mesmo conjunto que eu falei anteriormente, só que antes eu escrevi na forma de diagrama. Agora eu escrevi desta forma para a gente poder simplificar um pouco mais, beleza? Nós então ficamos até aqui. Beijão a todos.